Vou agora apresentar-lhe uma grande mulher. Chama-se Sofia Caessa, tem dedicado a vida a trabalhar com crianças, também tem conseguido lidar com variadíssimos desafios duros que a vida lhe tem proporcionado. Sobreviveu a 2 cancros e está aqui maravilhosa, mas o difícil foi mesmo quando o filho, atualmente com quase 10 anos, mas tinha apenas 7 anos, quando foi diagnosticado com leucemia. No meio de tantas adversidades, aprendeu a amar a vida como ela é e decidiu escrever este livro, que é muitíssimo inspirador e cheio de amor, como a própria Sofia. Um aplauso para ela. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. Bom, a expressão não há 2 sem 3 normalmente acontece, infelizmente no seu caso também aconteceu pela negativa, Sim. mas se calhar o ideal é voltar lá atrás, à Sofia que era pequenina, para perceber que de facto a Sofia veio ao mundo para ter obstáculos, é certo, mas para os ultrapassar a todos um a um, e isso é extraordinário em si. Nasceu com uma cardiopatia. Sim. Então, Uma transposição dos grandes vasos, que é uma cardiopatia congénita. portanto é um problema grave no coração, não é? Sim. E nos anos 80, Mais complicado. mais complicado. E fui operada com 8 meses. Na altura, a cirurgia que era mais... que tinha maior probabilidade de sobrevivência, Sim. também era a mais complexa em termos de sobrevivência a longo prazo. Ok. Pronto. Ou seja, poderia sobreviver, mas tinha uma curta esperança média de vida. Média. Ou seja, agora o que eles fazem é uma cirurgia com muito maior sucesso a todos os níveis. No momento, a cirurgia em si, e depois a longo prazo, a expectativa de vida. Até essa estimativa contrariou, não é, Sofia? Exato, mais uma que contrariou. A verdade é que cresceu, como nós, como mães, atualmente faríamos provavelmente o mesmo, com o pouco conhecimento que havia também na altura, cresceu sempre muito protegida, como se vivesse dentro de uma bolha, protegida pelos seus pais. O meu pai, a minha mãe era mais... Deixava mais. Deixa aproveitar Sim. a vida e ser feliz, sim. E o pai, como é que era? O pai era mais cuidadoso, mais a querer controlar, não corras, não faças. Mas em que é que se sentiu diferente? Quando era Educação miúda? física, não conseguia Não fazia? acompanhar, não. Era Sim. ótimo, ficava a ler, não me queixo. Sim, certo, exato. Mas essas coisas, sei lá, quando era mais velha, não é, adolescente, não conseguia, sei lá, subir aquela rua do bairro alto, não Sim. conseguia. Certo. Pronto, então foi sempre um bocado... E Senti-me em um bocado- médicos? Sim, sempre, todos os anos, sim. Só mais ou menos aos 12 anos é que se apercebeu do problema que tinha. Como é que foi essa altura? Quer dizer, não me apercebi do problema, mas apercebi-me da gravidade do problema. Ou seja, até lá, ok, claro, tenho um problema, não é? Tenho uma cicatriz, portanto... Logo aí. Eu Bastava sei. acordar de manhã e tomar banho e percebia, não é? Claro, mas não só nessa altura, portanto, no início da adolescência, não é? É que tive noção de que isto era muito grave e até que ponto é que vou ter uma vida mais curta do que os amigos, não é? Os meus Exato. amigos. Sim. E dentro da imaturidade que se tem nessa altura, por volta dos 14 anos, começa efetivamente a ter até alguns ataques de pânico, a achar que podia morrer a qualquer momento, não é? Sim, de noite, a dormir, era difícil. Sim. Tinha medo que o coração me parasse à meia da noite. E como é que se foi resolvendo isso? Com o crescimento? Com o crescimento, sim. Sei lá, vivendo a vida todos os dias, sim. A verdade é que passou-se a adolescência, passou-se a juventude e a Sofia efetivamente a sentir-se melhor, não é? E portanto também com outra maturidade e diferente. E começa o sonho a instalar-se como, na maioria das mulheres portuguesas e mundiais, que é, eu gostava de ter uma família, não é? Eu se calhar gostava de poder ter filhos, mas eu tenho este problema e não vivia em Portugal. Por onde é que andou? Fala-me um bocadinho sobre essa altura. Sim. Viveu em Roterdão, viveu em muitos sítios diferentes. Sim, sim. Mas, sim, quando vivi nos Estados Unidos, os médicos eram contra a gravidez, porque de facto é um risco e é um risco que se desconhece, porque muitas das pessoas com a minha cardiopatia têm mais ou menos a minha idade.
Portanto, não há uma estatística, não é? Ok. Ou seja, eu estou a fazer parte dessa estatística. Exatamente. Portanto, não Está a há... escrever história. Exato. Portanto, não há, assim, muitos dados de, ok, em 1000 gravidezes, com esta cardiopatia... X correram bem, X correram mal. É assim um bocado... Aham. E os médicos nos Estados Unidos e em Bruxelas eram mais conservadores nesse sentido. Mas veio para Portugal. Vim para Pois, Portugal. exatamente, veio para Portugal e quando chega a Portugal é acompanhada também, não é? Sim. E o que é que lhe dizem cá? Era acompanhada por o meu médico que me acompanhava desde os 10 anos. Portanto, conhecia muito bem e também conhecia a evolução do meu coração melhor do que qualquer outro médico, obviamente. E acho que tinha feito 31 anos e perguntei-lhe, e como é que é? Posso ter filhos? E ele disse, Sofia, estás à espera do quê? Vai. Vai E eu mesmo. fiquei, uou. Mas tinha namorado ao menos na altura. Sim, mas há pouco tempo. Exato. Portanto, quando ele me disse isso, fiquei um bocado, Ai, meu o Deus. que é que eu faço? Sim. Exato. E pronto, depois, mesmo assim, ele deu o ok, mas disse, vamos fazer muitos exames. E fez. E fiz. E o E médico engravidou. deu-me o ok e eu engravidei logo. Exato. E como é que foi a gravidez? Foi ótima. Correu tudo bem? Sim, sim. Ou seja, Mais de risco, claro, foi de naturalmente. risco, mas maravilhosa. Sim. Como é que se chama o seu primeiro filho? Gianni, E nasceu em 2012, 12. não é? Como o meu Tomás, exatamente. E ótimo e saudável, etc. Antes de ter depois muitos outros problemas, a verdade é que o Gianni tinha mais ou menos 1 ano de idade, portanto era um bebê. E o que é que se sentiu em si? Ah, não, foi o meu. Depois do Gianni tive o Noah em 2014 e foi quando ele tinha 1 ano e meio. Certo. Tá. Não. Oi. Tinha 1 ano, é que eu senti um nódulo na mama esquerda. E fui fazer a ecografia, só que eu estava a amamentar o meu filho. Portanto, isto estava tudo cheio de leite. Pois é, eu lembro perfeitamente de pensar nisso quando estava a amamentar, porque efetivamente nós estamos cheias de nódulos, não é? Não dá para perceber o que é leite e o que é que pode ser mais Sim. grave. Portanto, nessa altura desvalorizou um bocadinho. Sim, o médico disse, isto à partida será normal, porque faz parte Claro. pronto, do leite. Não é? Mas, por descargo de consciência, volto aqui a 6 meses para repetir o exame, só para termos a certeza que de facto não é nada. 6 meses depois. 6 meses depois, comecei a sangrar do mamilo. Pronto. Do mesmo lado da mama que tinha o nódulo. Depois marquei consulta. Eu lembro na altura a médica disse: temos de esperar mais 3 meses para completar 6 meses de ter acabado a amamentação. Eu disse: estou a sangrar do mamilo, eu não vou esperar uma semana. Exato. Pronto, e foi assim. E chegou o diagnóstico de cancro da mama. Sim, em estado avançado. O tumor tinha 11 centímetros. 11. 11. Sim. O que é que se seguiu nessa altura? Mais exames. Depois fui para a Fundação Champalimau e fui seguida lá. Tive biópsia, repetir a biópsia, porque o tumor era muito grande, depois não se percebia bem que tipo é que era, se era invasivo, se era in situ. Então, muitos Estudos e estudos, exames. Acho que demorou cerca de 1 mês até terem o diagnóstico certo e depois o plano de tratamento. Sim. Foi operada? Fui. Fizeram redução mamária porque o tumor desapareceu. Ele desapareceu. Desapareceu. Fiz quimioterapia, claro. Ao fim dos tratamentos, o tumor desapareceu. Portanto, fizeram uma redução mamária porque não havia muito para tirar, não é? Certo. Pronto, foi isso, redução mamária. E acha que ficou, e nessa altura, ficou tranquila ou ficou ainda a pensar, ou ficou ainda apreensiva? É esta a palavra certa? Depois de passar essa tempestade. Na altura eu não fiz radioterapia porque fui acompanhada inicialmente na Fundação Champalimau e depois os tratamentos em si no Hospital de Santa Maria, porque os tratamentos eram muito, muito caros.
Portanto, fiz os tratamentos no Hospital Santa Maria. E eu tive muito medo de fazer a radioterapia porque sabia que ia ter efeitos muito graves a nível cardíaco. E eu, Teve que pesar os prós e contras, não é? ingenuamente ou não sei, pensei, ok, o tumor desapareceu, não há sinais nenhuns de células cancerígenas, Não vou arriscar. não quero arriscar, E com 2 filhos, não é? com 2 filhos, porque a radioterapia pode fazer mal, não é, a nível cardíaco. Tenho 2 filhos pequenos, o meu coração já é Já é o que é. Eu não queria... E a verdade é que não arriscou. Não arrisquei. E naturalmente, graças a essa condição, teve que ir sendo acompanhada, não é? Como todas as pessoas que tiveram um cancro, e portanto têm que ir fazendo exames, e é passado 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio. que Salve. acontece o quê? É porque não quero ser eu a contar a sua história, Sofia. Eu sei que está muito confortável aí sentada na sala, à espera que seja eu a contar a sua história, mas eu não vou contá-la por si. Portanto, fui fazer os exames de rotina, não é? De manutenção. Fui fazer ecografia. Depois, na ecografia, viram um nódulo e disseram: como tem um historial de doença oncológica, vamos fazer TAC. Fui fazer TAC e eles: é melhor fazer biópsia. Portanto, eu aí já sabia, não é? Já? Sim. Quer dizer, não é? A partir do momento em que pedem uma biópsia, com o historial com não ter feito radioterapia, ok, lá vamos nós outra vez. E a biópsia veio? Confirmar, sim. Portanto, o tumor era pequenino. Bastante mais pequeno? Sim, bastante. Mas também de 11 centímetros, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa consegue ser mais pequena que um tumor de 11 centímetros que Exato. tinha da primeira vez. Sim. Como é que encarou esse segundo cancro? Que as palavras devem ser ditas, não é? Como é que encarou os seus filhos pequenos e a passar por uma fase menos boa pessoalmente, a verdade é essa também, e portanto mais frágil emocionalmente? Sim, porque separei-me nessa altura. É o que é? Não, por acaso houve um período, não foi de negação, mas foi de não me apetece lidar com isto outra vez, porque isto foi muito duro, os tratamentos são muito violentos, aquilo é muito agressivo. Pensei, não me apetece. E tenho todo o direito de não querer. E estive assim uns meses nessa fase. Mas sem fazer tratamento? Sem fazer tratamento, sem ir ao médico. Só com o diagnóstico. Fiquei ali, ok. A sério? Sim. E não tinha medo de saber que nessa carapaça onde se escondeu pudesse estar a evoluir um cancro que seria muito pior? Sim, claro. Mas é mais fácil às vezes, ou menos duro não ver? Não, eu acho que tive de ganhar forças para... E paz de espírito para, ok, vamos lá outra vez. Porque é duro. E todo o processo. A nível emocional, a nível físico, é tudo muito duro. E eu quis ter a certeza que estava capaz de passar por isso outra vez. De uma forma como foi da primeira vez, não é? Aceitação, leveza, boa disposição. E pronto, tive o meu processo de encaixe. E os seus filhos aperceberam-se disso? Um tinha 6, o outro... Um tinha... Quase 7, 6. ainda não tinha 7, como sabemos, não é? Sim. Aperceberam-se que eu estava doente. Não, só depois quando ia começar os tratamentos é que eu falei com eles, expliquei. O meu filho mais velho lembrava-se da primeira vez, não é, quando eu estava careca. E o meu filho mais novo, claro que não tinha memória de nada. E foi assim. Há uma fase que se vai depois reerguendo também, e vai-se reerguendo também emocionalmente, e volta a sentir-se... Enfim, passa mais uma vez por isto, não há outra maneira de dizer. É tipo, vem um comboio, quase que a atropela novamente, mas a verdade é que a Sofia vai fintando as coisas com coragem, não é? Não, eu acho que eu entrei dentro do comboio, disse, então vamos. Boa. Pronto.
Exato. É para ir, vamos, não é? Vamos. Quer dizer, primeiro andou a fugir do comboio e depois, quando entrou, entrou. Não, disse, calma, Espera aí. calma. Ainda não é a minha vez de entrar Ainda nesta não é paragem. hora. Nesta paragem. Sim. Quando é que veio o abalroamento maior? Quando é que soube que o seu filho tinha um cancro também? Portanto, eu acabei a radioterapia em finais de outubro De 2019. 19. E ele foi diagnosticado no final de janeiro de 2020. Sim. Mas sem nada a fazer prever. Era uma criança super saudável. Ele teve uma pneumonia em dezembro, portanto, no Natal de 2019. Teve uma pneumonia e esteve internado 10 dias. E na altura eles achavam que poderia ser uma leucemia, fizeram biópsia, mas descartaram tudo, portanto, assim, doenças mais graves. Porque ele estava sem energia, com muita febre. Pálido, branco, estava doentinho. E depois deram-lhe alta, ele depois voltou para a escola, passado uma semana, voltou à vida normal de criança, não é? Jogar futebol e desporto e isso tudo, brincadeira. Mas os médicos, isto foi em Santa Maria, eles não perceberam muito bem o porquê. Porque foi uma pneumonia e uma anemia, assim uma coisa muito, muito forte. Então, por descargo de consciência, Foram fazer novamente. pediram para voltar passado uma semana estava tudo bem. E pediram, ok, então vamos repetir as análises passado 2 semanas. Portanto, 3 semanas depois dele ter tido alta. E nesse dia veio o diagnóstico. As análises estavam com valores alterados. Mas e o diagnóstico foi-vos dito ou lido? Foi-me dito a médica, nós fomos fazer as análises, chegámos de manhã e ficámos à espera imenso tempo. Depois eu fui almoçar com ele, porque já era hora de almoço, voltei e pronto, eu com a minha experiência, não é? De ser paciente, achei, isto está a demorar demasiado tempo para análises de rotina. E estávamos tipo numa sala de brincadeira dos miúdos que estão lá internados. E eu lembro de pensar, ter um mau pressentimento, não é? Porque não é normal, eram, sei lá, 3 da tarde, nós tínhamos chegado às 10 da manhã, não é? Análises clínicas. E a médica entrou e eu percebi logo, ok, isto agora vai ser, a vida vai dar uma volta. Portanto, ela pediu-me para entrar para o gabinete dela, deixar o filho. Portanto, eu, ao percorrer o corredor, percebi, ok, isto aqui vai ser muito grave. Portanto, E foi muito pior, não foi? foi pior do que eu pensava que seria algo autoimune, assim, uma coisa menos... Não, eu perguntava. O cancro do seu filho Ah! foi muito pior para si do que os seus. Claro, claro. Sim, sim, sim. E, portanto, lembro-me de estar no corredor, mas isto já era de noite. De noite. Isto foi em janeiro. Sim, já deve... escurece às 6, não? Deviam ser umas 6 da tarde. Não sei, não me lembro. Sei que estava tudo muito escuro. E levaram-no para um quartinho, porque ele ia passar a noite e depois de manhã ia de ambulância para o IPO. E foi assim. Como é que lhe explicou? Nessa noite expliquei-lhe que eles tinham detectado nas análises clínicas algo que não estava bem e que de manhã íamos para outro hospital para ele ser tratado. Portanto, e foi assim. Depois, no outro dia, fomos para o IPO e ele fez uma biópsia. Chegou a sentir-se quase egoísta por ter querido tanto ter filhos quando lhe disseram que podia ser grave. Já passou essa culpa? Sim. Já passou mesmo? Está sarada? Sim. Mas sim, quando... Não foi, foi antes do diagnóstico, quando ele foi hospitalizado a primeira vez e eles achavam que poderia ser leucemia. Foi nessa altura. Hoje em dia, o Gianni tem... Vai fazer 10 anos para a semana. E está tudo bem, não é? Sim. E com o mano também? Sim. E consigo também, Sofia? Sim. E porquê é que escreveu este livro?
Bem, comecei a escrever, acho que alguns dos textos comecei a escrever do primeiro cancro que tive, porque sempre gostei de escrever e foi uma forma de lidar com a dor, com a solidão, com tudo. E depois, quando o Jenny adoeceu, foi uma forma de partilhar a minha experiência, de lidar com isso. E depois pensei, por que não um livro? E enviei alguns textos para a editora. E ele está aqui. Ele está aqui. Saiu em setembro. Sim. E é o seu mais recente filho. E chama-se Amar a Vida Como Ela É, palavras de fé e sabedoria para quem lida com o cancro, sem aspas, nem sem outras palavras como doença oncológica. Não foi um cancro, nem foram 2, foram 3. E a Sofia está aqui, de cor-de-rosa, linda, vibrante, apaixonada pela vida e não só, com filhos maravilhosos, e espero que nunca mais a vida lhe dê nenhum comboio que não queira apanhar. Combinado? Obrigada, Tânia. Obrigada, Sofia. Foi um gosto tê-la conhecido.